Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo aí para mais uma live. O pessoal tá chegando aí ainda. Agora eu vou estar convidando aí nosso excelentíssimo Marco pelo Fórum do Cona e o Jordan pelo Cultura Bíblica. Né, quem tá aí chegando, né, se puder convidar aí pessoas novas, né, manda um aviãozinho aí pro seu colega, pro seu amigo, para quem acha que vai curtir essa live aí, vai mandando aí, pessoal, que eu vou chamar aqui nossos convidados magníficos. Hoje eu tive que usar um celular diferente porque o meu está sem bateria, infelizmente. Vai mandando um aviãozinho aí pro pessoal aí, pra gente chamar mais uma galera pra live. E Marco, boa noite. Tudo bom? Boa noite, como é que tá? Estou bem, ansiosa. Eu vou te... Ah, é? Eu vou tirar esse reflexo aqui, que tá com um reflexo aqui. Tá ansiosa por quê? Por causa da campanha? Não, mas já tá bem. Eu tô vendo aqui, ó. Vamos ver. Tá com mais de 50% já. Pronto, mandei um convite pro 53... 50... 53%. 53%. É isso, né? Hum. E tem várias compras pra... Vamos ver aqui, né? Duas aqui, várias compras entre a três. Tem a minha, eu tenho que fazer ainda. Acho que eu vou comprar essa completona aqui, ó. Tem uma aqui de 140 a mais, com camiseta, com bookplate, chaveiro. Vou comprar essa aqui, ó. Opa! Tem uma maior aqui, de 180. Bálsamos, marca-página. Tem muita coisa bonita. Então, Marco, eu tô. E aí, guria, como é que tá? A primeira Primeira campanha do campanha. Catarse? É, cara dura mesmo, assim. Eu e os meninos do Cultura estudou aí, até a campanha de vocês também, do fórum. A gente deu uma estudada num outro que já foi sucesso, né? Bateu o marco aí de. Não bateu no marco, né? Você, mas bateu o marco. Não, não. Bateu em Ai, mim. ai. Mas olha, eu acho que vocês devem chegar a 100%. Olha, mais umas 3 semanas no máximo. Ó, não, tomara, né? É, acho que chega. Não, chega sim, tá. Claro, o pessoal não pode achar que é fácil, tem que apoiar, porque é tudo ou Isso, nada, tudo ou não é nada. isso? É tudo ou nada. Então, a galera que tá vendo aqui, vão apoiar. Quem não apoiou, vão apoiar o Bálsamos aí. Eu tava lendo aqui no Flipthrough Ah, você leu um online. o, algumas. Eu tava aqui lendo online aqui o Reitan aqui invadindo a cidade, o irmão dele incomodando ali. Tá bem legal. E cadê o roteirista? Tô O chamando roteirista ele vai entrar? aqui. Tá me dando um vácuo, não sei o que tá acontecendo. Tá, vai de boa. Eu pedi pro pessoal cutucar ele aí, porque talvez não tá dando alguma coisa no celular dele. Mas, Ah, isso é mas normal. assim. Ah, ele disse que tá aqui. Não chegou o convite, pô. Eu chamei Hum. ele. Oi, Ele pode entrar também e pedir o deixa eu ver. convite. Ó, vou agorinha, tá falando Eu aqui. mandei que entra na live. Aqui entrou. Mas aí como que Entra aí, é? meu. Ah, deixa eu ver aqui. É porque eu ainda tô aprendendo a mexer com esse negócio de live. Mas será que dá no Instagram mais, no Instagram dá mais de Dá duas sim. pessoas? Eu Aqui, nunca deu fiz certo. com mais de duas. Agora deu certo. Hum, Aí. mas eu não Calma vejo. aí Cadê? que o Cadê? celular aqui é meio antigo que esse que eu tô usando. Uai, eu Não, ele tá coloquei aí, ele, ele falou que tá mas aqui. não tá aparecendo. Será que eu vou ter que trocar o celular e mandar de novo? Não é possível. Travou.
Travou aqui? Foi o meu que travou? O teu? Não. Travou um pouco, mas já Aí, não voltou. tá dando pra ele participar. Será que a gente vai ter que reiniciar a live? Não sei. Olha que estranho. Vamos fazer o seguinte, eu vou entrar pelo meu celular rapidinho, aí eu começo de novo, tá bom? O quê? Tá, Aperta tá. na Então me câmera? Ele falou que só é não pra salva apertar essa. na câmera. Ué, mas eu cliquei em entrar ao vivo com cultura. Era pra ele aparecer aqui. Tá bugado. Eu não consigo fazer daqui, ó. Não consigo. É tu que faz, tu que abriu a sala. Aqui. Ah, tá Pegou, entrando. pegou, pegou, pegou. Aê. Tô me ouvindo bem? Deixa no mute aí, Jorge. Eu tô ouvindo. Tô ouvindo? Tô me ouvindo. Show! Show de bola. E aí, boa noite, pessoal. Desculpa aí a... Deixa eu ajustar aqui. Meu suporte aqui é uma caixa. Tá Ah, tudo certo. Vamos lá. normal, né? Coisa ao vivo é assim mesmo. Você vai ter que deixar no mute, Jordan, na hora que você for falar. Isso. Eu vou ficar mudando um pouco mutando, né, o meu microfone porque ele fica dando eco nos outros aparelhos. Aí a gente vai se comunicando. Tá com O eco, né? Edgar entrou. Acenei pra ele. Entrou. Tem mais gente. Então Tem a mais gente vai gente mandando entrando essa aqui. live aí pro pessoal aí. Tem muita coisa pra falar hoje. Eu, o Jordan, o Marco também. Sejam bem-vindos. Eu vou me apresentar para quem não me Isso. conhece, né? Quem não me conhece, eu vou me apresentar. O meu nome é Marco Antônio Colares, eu sou, além de historiador, eu sou doutorando atualmente, né? Um doutorado que está com 5 anos aí, na obra do criador do Conan, o Robert Irving Howard. Eu tenho livros publicados sobre o autor, sobre a obra. Agora comecei também a publicar ficção, né? Fiz uma campanha no Catarse. Sou um dos membros de duas comunidades aqui no YouTube e outras redes sociais, que é o Fórum Conan o Bárbaro, é uma comunidade menor, que eu faço parte, ajudei a criar o canal, junto com o Edgar Ruppel, que está aqui, e o Explorando Segredos e Mistérios, que é um canal maior de literatura, né? Literatura fantástica como um todo. Então, quero me apresentar, assim, sou um grande fã da Caroline, estou conhecendo Jordan, é assim que se fala, Jordan? Estou conhecendo o Jordan agora, né, a partir da campanha, enfim, a partir de alguns vídeos que ele tem colocado aí. E é um prazer estar aqui conversando com você sobre Bálsamos, que está aí no ar, numa campanha muito bem sucedida até o momento, com 53%, numa arte lindíssima dessa moça que está aqui em cima. E esperamos o roteiro do Jordan aí para conhecer o seu roteiro. Já li algumas histórias do Reitan aqui na internet, que a Caroline fez, e estou muito feliz de estar aqui. Acho que é isso. Você quer que eu me apresente primeiro, Jordan? Sim. Para quem do fórum que está entrando aí, que eu vi que tem muita gente que é do fórum, a gente conhece, já está familiarizado, né? Eu sou a Caroline, sou uma apoiadora ativa do fórum, conheci o Marco através do Bálsamos mesmo, porque eu comecei a ler Conan e comecei a curtir demais, eu entrei em todas as comunidades que eu podia, e eu publicava lá meus desenhos, né? Para quem não sabe, eu sou ilustradora também. Eu vivo disso mesmo. Quadrinho é mais um hobby, né? E tudo mais. E através do Conan que eu descobri muitas coisas para esse projeto aí que a gente está falando aí direto. Bálsamos. Vou ouvir muito falar sobre bálsamos aí, gente. Então, essa sou eu. A gente chamou o Marco porque o tema da live de hoje tem tudo a ver com fantasia, com Conan. E depois a gente até vai falar sobre um nome aí que o Marco deu, que eu curti mais, demais, um selo aí que ele deu novo. E é isso aí, vou passar o cajado pro nosso amigo Jordan agora. Boa noite, né, a todos aí do fórum. Eu sou Jordan. Vai fazer um pouco de eco, mas eu vou ser sucinto para não fazer tanto. É, eu conheci o fórum através da Carol, né, ela que me apresentou. Não conhecia, sabia que existia a obra, né, Conan, tudo mais, mas não sabia que existia um fórum, né, existiam tantas pessoas engajadas, né, falando sobre o material, sobre a obra. E na verdade, né, eu sou produtor e roteirista, né, do material. E
na produtora CB, né, que é o derivado de cultura bíblica também, que é a página que a gente está trabalhando, né, em parceria com a Carol. E foi uma grata surpresa conhecer, né, o Fórum Conan, foi bem legal, assim, os feedbacks que eu recebi da Carol são bem legais, vi também algumas coisas, né, nesse meio tempo que a gente estava organizando as lives e conhecendo para a campanha, foi realmente uma grata surpresa mesmo, saber. E estamos aqui, né, para conversar, aprender bastante, né, sobre. Eu confesso, né, que quando fui apresentado ao material, né, a proposta de Bálsamos, eu não era um dos maiores conhecedores, né, de Conan. E tô aqui para aprender, tô aqui para conversar, trocar umas ideias também e absorver, né, porque é uma obra muito rica. Já vi muitos feedbacks, né, do material e quando eu vi o traço da Carol, né, no qual ela se inspirou e tudo mais, então assim foi chamando mais atenção, eu fui procurar entender mais sobre o personagem, aí fui vendo, fui mergulhando, aí, poxa, é legal. É um universo muito, muito vasto e muita coisa legal, então vale realmente a pena. Então tem muitos paralelos legais pra gente trocar aqui de ideia. Então vamos lá. Aí sim, né, sou roteirista, né, do quadrinho, né, que do Bálsamo, né. Tô roteirizando e espero daqui, quando vocês receberem, né, após apoiarem a obra, vocês gostem, né, do roteiro, curtam aí, também manda os feedbacks também, né, a gente vai aprendendo. Eita, tá Tá, mudo, tá Carol, pra mim. muito? Ai, me perdoa. É, É. vai chamando mais gente aí, galera, pro povo entrar e tudo mais. E o tema da live de hoje, pra gente reforçar, é fantasia no universo de Conan, né? Do Conan não, Bálsamos. Tô olhando pro Marco, só lembro de Conan toda hora. Então, o Marco essa Não, não. semana até falou assim que Bálsamos veio de ser espada de fantasia, espada de feitiçaria, espada e bênção, né? Achei sensacional. Porque a gente trabalha num universo fantástico, mas background bíblico também, né? E o Jordan, o Marco estava lendo, né, o projeto, né? O que está na internet, o Jordan não teve participação, né? O que o Jordan entrou, foi inserido no projeto, foi a partir dos capítulos que a gente vai publicar no Catarse, né? Os capítulos inéditos. Então, assim, se vocês tiverem que meter o pau, mete pau nele depois que vocês tiverem só isso. Tô brincando. Tô brincando. O que acontece é assim, o Edgar Ruppel, né, do fórum, o que é o nosso designer, ele fez uma brincadeira conversando comigo, ele falou assim, Marco, não é espada e feitiçaria, é um tema bíblico, né? Aí ele, acho que ele colocou em inglês ali, Sword and Bless, e aí eu falei, vou fazer um texto com esse conceito. Claro que assim, para que vocês entendam, né, que existe sim toda uma literatura, inclusive lá no fórum teve esse debate, né, o Domênico, um amigo meu, falou, existe toda uma literatura e toda uma narrativas intermediáticas com temas bíblicos, né? O cinema americano, por exemplo, da década de 40, 50, principalmente 60, os temas bíblicos, né? A biblical speculative ou ficção bíblica, eles eram muito fortes no cinema, com filmes épicos lindíssimos, muito bonitos, muito engajados, ao mesmo tempo muito respeitosos com os temas bíblicos, né? Quem nunca ouviu falar, por exemplo, de Ben-Hur, com Charlton Heston, Os Dez Mandamentos, Rei dos Reis, uma série de filmes, Sansão e Dalila, que pega temas bíblicos. Por sua vez, a literatura também ela é muito rica em temas bíblicos, não apenas o tema bíblico diretamente, né, em que tu tem ali passagens da Bíblia, ficção histórica, em que entra, por exemplo, em algum reino da Palestina, na Galileia, na província da Galileia Romana, enfim. Mas também fantasias que têm elementos bíblicos indiretos. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, das Crônicas de Nárnia, né, de um cara que era extremamente católico, cristão, eu acho que ele era católico, né, o Lewis,
em que, por exemplo, o leão representa ali nas Crônicas de Nárnia a salvação daquele mundo, né? Como o Jesus, né? Aquele que traz a esperança. O Ben-Hur é vencedor de 11 Oscars, né? Então, o recordista junto com o Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei. Então, assim, né, Carol, Claro. chama Carol, pode ser? Eu criei, junto com o Edgar, eu usei essa espada e bênção. Claro que para chamar atenção, existe já esses temas, né, bíblicos na literatura, mas eu acho, católico eu acho que era o Tolkien. O Lewis, eu não sei se ele era católico ou anglicano. O Tolkien, ele era católico e o Lewis é que era protestante. O Lewis era protestante. O Lewis era protestante. Obrigado por me corrigir. Mas ele tem temas cristãos muito fortes, né, logicamente. Então, assim, eu acho que pouco que eu estou lendo do Bálsamos, que está na internet, que ainda não é a narrativa do Jordan, que eu estou muito curioso para ler, e para isso tenho que comprar, assim como vocês, tem que comprar não, apoiar, como todos vocês que estão aqui. Eu acho assim, pelo pouco que eu vi e gostei, tu tem ali um elemento fantástico, que é o que aparece uma maldição ali, então tem os irmãos ali que nascem dessa maldição, e tu tem ali uma região dominada em que um antigo reino pode ser refeito a partir dessa talvez redenção desses dois irmãos, o Reitan e o irmão mercenário que é mais caótico e tal. E eu não lembro agora o nome dele. Qual é o nome dele? Akiva. O irmão mercenário, o Reitan, Akiva. Então, assim, o elemento bíblico, ele está ali subjacente, até onde eu li, dentro dessa fantasia. Então, eu acho que é legal essa coisa do espada e bênção, exatamente porque parece que o Bálsamos, ou a procura desse elemento mágico para redimir a maldição que o pai, né, o Dário, acabou entrando por idolatrar um deus, né? A gente trocou o nome do rei, porque o pessoal tava achando que ele era o Dário da história mesmo. Aí a gente... Tava achando que era o Dário Isso, como é depois, eu falei, não, vamos colocar Daruk, que o sonoro é interessante também, para não misturar. E o Deus a gente ainda está vendo, porque tem muita teoria da conspiração em relação a Anunnaki, né? Eu acho interessante isso, e eu falei assim, vamos deixar rolar essa coisa aí. Deixa que o pessoal pense o que eles quiserem. Pode continuar o raciocínio se você quiser. Não, eu só assim, só para colocar assim que pelo que eu estou lendo, o elemento fantástico está presente, existe da parte de vocês uma leitura bíblica em que está, então, implícito ou mais explícito no texto, e eu acho que isso gera uma riqueza num momento em que as narrativas bíblicas estão voltando com muita força nas mídias, né? Tem vários filmes aí surgindo, ou que surgiram nesses últimos 10 anos, novamente com temas bíblicos, né? Quem não lembra do Noé, lá com o Christian Bale, eu acho, o Russell Crowe, enfim. Então, A Própria Paixão de Cristo foi um sucesso muito grande, né, em 2004. Então, acho que vou deixar o Jordan falar, senão eu falo demais. Fica à vontade aí. Então, o mais legal nisso tudo, vocês vão escutar um pouquinho de barulho, porque eu estou aqui no acampamento e tal, mas espero que não atrapalhe vocês. É o seguinte, o mais legal disso tudo, você citou muito bem a questão dos elementos fantásticos, quando a gente aborda, né, uma cultura, né, oriental, a gente coloca, né, uma história se passando nesse período, e você como historiador, né, vai saber dizer bem melhor do que eu, né, sabe que aquelas culturas elas já vinham carregadas, né, dos seus próprios misticismos, e quando você tem um personagem passando por aqueles ambientes, é inevitável que ele se depare, né, ou ele deixe de receber, né, o contexto é realmente mostrar essa pluralidade, né, de culturas nesse ambiente. Então tem essa questão inserida assim na história de apresentar culturas, religiões que estão ali naquele ambiente, que as pessoas creem, sabe? E não tentar responder isso para o leitor, sabe? Deixar ele perceber isso na jornada do personagem, né?
Então você vai ter reinos, vai ter outros povos, vai lidar muito com isso, né? Há algumas coisas que eles colocam na sua cultura que são fundamentais, né? Para ser um aliado, ser um rival e tudo mais, né? E aí você tem isso no próprio reino de Arabi, né? Que é onde o rei ele nasce. E ele tem toda a sua cultura, né? E como a história é baseada no período que é conhecido pelo período intertestamentário, interbíblico, a gente sabe, né? Que são 400 anos em que houve o domínio de várias culturas naquela região e naquele ambiente. Houve domínio persa, houve domínio grego, houve domínio romano. Então, assim, é uma área multicultural que tem, sim, suas místicas ali inseridas. Então, isso, com certeza, de uma certa forma, a gente vai utilizar os elementos justamente para contextualizar e mostrar essas influências ali na história. A parte histórica desse momento ali, tá falando aqui do século I, né? Século I antes e depois de Cristo, é isso, né? Me corrija se eu estou errado, né? Nós temos ali um caldeirão ali no chamado Médio Oriente, que vai pegar ali a Fenícia, a Palestina, a Mesopotâmia, a Pérsia, que fica ali do lado, tem ali acima a chamada Ásia Menor, tu tem inclusive comunidades gregas. Ali é um caldeirão de culturas em que o Antigo Egito, ainda que seja um Egito romano, mas ainda muito forte em termos de influência cultural, a Babilônia como uma cidade extremamente cosmopolita, os judeus afastados, o reino de Israel, por exemplo, abandonou a crença, né, no Deus Javé, ou seja, adotou inclusive deuses fenícios. Então, assim, tem um caldeirão cultural em que paganismo e monoteísmo judaico e algumas comunidades cristãs surgindo naquela região estão em contato. O tempo todo está em contato. Então, assim, eu já vejo na narrativa que eu li da Carol, né, na internet, quero ler depois a narrativa que está nessa HQ do Jordan junto com a Carol, eu já vejo ali esse caldeirão cultural aparecendo, muito nítido, né? Esses deuses pagãos inseridos ali no meio da fantasia. E eu acho que isso dá um elemento muito interessante para a narrativa. Principalmente se ficar subentendido que a fantasia existe, ou se ficar entendido que a fantasia ela é real, seja a fantasia do ponto de vista dos elementos fantásticos que tem no Pentateuco e no Evangelho. São duas obras que têm elementos históricos e fantásticos, e aí eu não estou entrando aqui na questão da crença, a verdade do Evangelho ou do Pentateuco, não é o ponto. O ponto é que o elemento fantástico, ou o elemento não natural, mágico, milagroso, ele está presente numa narrativa bíblica. Por aí só já temos a fantasia bem nítida. E a espada está aí. A questão do rei Tã, ser um guerreiro, irmão, mercenários, o pai coloca eles não como mercenários, exatamente, eles estão ali trabalhando, na narrativa que eu li, eles estão invadindo uma cidade para encontrar algumas riquezas e descobrem ali alguns segredos, né, nessa cidade que vai levar, pelo que eu estou entendendo, não li toda, mas vai levar ele a essa jornada do herói. Então, o que me parece também que a Carol, e eu acho que o Jordão, não sei se vocês estão inserindo isso, existe uma jornada do herói aí. A ideia do herói de mil faces, do Joseph Campbell, está presente num cara que é amaldiçoado e que parece que de alguma maneira, quer buscar não só a restituição desse reino, né, esse reino que foi perdido, ou que não tem mais a sua grandiosidade, ao mesmo tempo quer sanar, curar a maldição dos seus familiares. Então, o elemento fantástico está muito presente, dá para ver assim, que é uma narrativa com boa leitura dos autores, e isso já é muito importante, é muito válido para que a gente possa apoiar essa narrativa. Eu acho que às vezes, nos falta apoiar autores nacionais e entender que esses autores nacionais eles também têm condições de fazer ótimas narrativas, porque a gente muitas vezes fica voltado muito para fora do Brasil e deixa de apoiar os autores nacionais. Acho que a Catarse é uma oportunidade, eu fico muito feliz do sucesso da campanha, vai acontecer, só que vocês que estão aqui precisam ajudar a apoiar. Comprar camiseta, daqui a pouco comprou um livro, ajudar com outra
outro apoio, ou compartilhar. Quanto mais gente compartilhar, melhor. Quanto mais falada da campanha, melhor. Vai ter agora um momento que a campanha vai crescer mais lentamente, é normal, mas depois vai vir com tudo. Então, eu acho que vocês têm chance de fazer uma campanha e uma obra que possa ficar. Uma obra nacional que daqui a pouco possa ser conhecida, inclusive, internacionalmente. Amém. Então, gente, complementando aí, que veio uma pergunta bem interessante, né? O Marco comentou sobre na verdade, parece que o Marco está lançando bálsamos aqui, né? Porque as informações que ele está passando para nós. Então, olha, o Papo de Roteiro, ele perguntou lá em cima, que a gente pediu para o pessoal lançar na caixa de perguntas, porque fica mais organizado, né? Para a gente não perder. Mas ele perguntou como que surgiu a ideia de bálsamos, né? Durante as 3 lives que a gente fez 3, né, Jordan, já atrás, a gente explicou mais detalhadamente como foi, mas assim, veio de mim um desejo que eu queria produzir uma história em quadrinhos, né? Junto a essa questão, como o Marcos sabe, nós somos cristãos, né? E tinha aquele anseio de contar uma história em quadrinho que levasse, né, aquilo que nós acreditamos, né? Sempre que um autor vai produzir algo, ele coloca ali um elemento daquilo que ele crê, né? Que é a cosmovisão dele e tudo mais. Então, na época, eu queria muito produzir uma história em quadrinhos, que já era um sonho mesmo de juventude, etc. E aí eu fui na cara a tapa mesmo, assim, pegando os personagens. Eu queria uma história que fosse inspirado, né, no tempo bíblico, né, com personagens guerreiros, né, porque eu gosto muito dessa temática de guerra, né, de personagens com armaduras e tudo mais. E o Conan, né, voltando a falar do Conan aqui, porque a gente não pode deixar de falar dele, foi um dos gatilhos que definiram, assim, por vez, pra mim. Aí eu defini a temática, porque eu ainda tava naquela coisa assim, eu entendo mais de Idade Média, mas Oriente Médio eu não entendo nada. Mas no fundo, eu queria alguma coisa que envolvesse Oriente Médio mesmo, que nem tanto por pesquisa de público, de pensar assim, não, tem poucas histórias, talvez hoje com essa temática. Não, na verdade era um anseio meu mesmo, e coincidentemente, muita gente fala que é uma história que, tipo assim, a temática é pouco abordada, né? Então, foram acasos, entre aspas, a gente não acredita que é acaso, mas que cooperaram para chegar nessa ideia, né, em si. E as inspirações que eu tinha, igual o Robilano tá aqui, mas eu fui muito fã de Berserk na minha adolescência, na época de faculdade, né? Eu gostava muito de mangás temáticas seinen, né? Que tem muito, assim, a temática espada e feitiçaria tá ali inserida, apesar de que são mangás japoneses. Mas essa coisa de protagonistas fortes, né, e tudo mais, assim, casca grossa, eu sempre gostei bastante, que o Guts é inspirado com certeza em Conan, né? O Guts tem o Musashi, né, do Vagabond, que, claro, tem a história, né, do Musashi mesmo, teve o samurai, mas são personagens, assim, com, né, fortes, né, com passados muito doloridos e tudo mais, e eu queria poder trazer um protagonista também com esse background, né, e eu não queria fugir também do clássico Jornada do Herói, porque eu acho que é uma ferramenta muito poderosa para se contar histórias. E como a gente história em quadrinhos, né, livro pode até ser que seja até mais fácil se produzir uma história, assim, mas quadrinhos a gente tem que ser muito minucioso, essas questões de arco, de desenvolver os plots e tudo mais. Foi por isso que eu estava realmente assim, em busca de um roteirista, né? Porque para mim é muito complexo. Para mim eu manjo de desenho, mas escrita tem os meus limites, assim, sabe? Então chegou um momento que realmente, se eu não tivesse um roteirista, eu não sei se o projeto seguiria, mas graças a um bom Deus, mandou o Jordan, com muita luta, não foi, Jordan? Um ano conversando, né, para eu conhecer realmente ele, o trabalho dele, para ver se realmente ele, né, estava engajado no projeto, se ele tinha entendido a proposta, porque o Marco deve saber que nem todo mundo abraça
pode abraçar o projeto assim, falar, não, eu te apoio, mas nem todos vão entender aquilo que você quer transparecer com aquela ideia, com aquele universo, com os personagens e tudo mais. E você quer falar alguma coisa, Jordan? Sobre isso? Não, tranquilo, né? Foi só sempre uma coisa que a gente sempre fala, né? Que teve essa questão, né, de um ano a gente se conhecendo em relação a essa proposta, né? Primeiro a gente firmou amizade, e acho que depois de 2 anos de trocando ideia, é que veio a ideia da Carol me convidar para roteirizar. Então já tinha praticamente mergulhado no universo de Bálsamos antes do convite. Né? Já ouvia muitas ideias, né? Já ouvia, trocava muita ideia com ela. Então foi depois aí a gente realmente partiu, né, para firmar essa parceria propriamente dita no desenvolvimento da obra, né? Então a gente fez esses ajustes, né? Mas eu acho que ele vai ter oportunidade mais à frente aqui na live para desenvolver mais como é que foi esse processo, né? Mas foi um processo bem legal. Foi um processo em que a gente realmente trocou muito, né, de aprendizado. E ainda falando, né, sobre essa questão das influências, né? No meu caso, eu acho que eu consegui chegar com a questão do ritmo mais cinematográfico, sabe? Porque já é a minha área de atuação. Aí quando você falou aí dos filmes da década de 50 e 60, foi que encheu mais meus olhos aqui, né? Porque foi minha fonte de inspiração para escrita e também para proposta da produtora, né? CB, né? Do Cultura Bíblica. Justamente isso. Eram filmes que não eram panfletários, né? Eram filmes que realmente eram voltados para o grande público, os filmes que tinham a influência bíblica na sua narrativa, mas a grandiosidade, o épico em si, não era algo criado, né, para fazer o papel de uma igreja no cinema, né? Porque a igreja está ali para sua proposta. Você tem um cinema ali hoje com uma execução artística, né? E você pode usar essa influência sem abusar, né, do público, que é diverso, né? O público é composto por pessoas de várias crenças, várias formas de ler a arte, né? Então, esses filmes eram muito bem sucedidos, né, antigamente, então atraíam um grande público, deixaram suas marcas até hoje e não deixaram de influenciar a gente, né? E no meu caso, principalmente para a proposta da gente. A página, quando a gente viu a obra de Carol, casou muito com o que a gente tinha como perspectiva de histórias para contar. Então, Bálsamo está sendo essa primeira, né, história que a gente está contando, e a gente pretende trazer muitas outras, onde a gente tem esse diálogo, né, das escrituras com jornadas fantásticas, épicos. Então, foi muito legal, sabe? Assim, casou de uma forma que a gente não imaginava. Então, assim, fluiu, aconteceu e foi muito bom. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é muito bom, assim, pelo que vocês estão colocando, né? O Ben-Hur, por exemplo, é um filme que é muito interessante, porque se tu pegar toda a jornada do cara, né, do Charlton Heston, eu nunca lembro o nome dele no filme, mas o personagem principal, ele é um judeu romanizado, né? Ele é um judeu de uma família judaica que tem um melhor amigo, um romano, tipo um patrício, clássico romano. E o Messala, né? Então, o Messala, né? E aí ele se vê acusado ali de uma conspiração, então, e acaba perdendo tudo ali, né? Porque ele vê que a Roma que ele tanto gosta, que ele tanto idolatra, né? Porque ele é romanizado, ele é um cara que absorveu aspectos da cultura romana, tirou tudo dele, inclusive a família. Então ele cai como escravo, ele viaja o mundo para retomar, né, a Roma, mas descobrindo a sua identidade judaica, melhor. E descobrindo também junto a isso a sua identidade judaica já embebido em conhecimentos ou em contatos com as comunidades. Comunidades não, com a mensagem de Cristo que está aparecendo naquele contexto. Tanto é que no final do filme, ele vê a cura, ele vê, inclusive, ele recebe água de Jesus em algum momento, né? Jesus nunca aparece no filme, é muito interessante, nunca aparece o rosto, é só as mãos. E no final, ele vê a paixão de Cristo, e aí acontece, né, a morte de Cristo, mas ao mesmo tempo vem uma chuva que cura os feridos, né, inclusive a sua família com lepra. E ele, então, ele recobra, então, ou ele passa a ter uma nova fé, né? Ele se torna um cristão. Ou seja, existe uma jornada
de um cara judeu romanizado que descobre o cristianismo. Não é uma jornada que está ali de forma... ela é mais sutil do que simplesmente um panfleto, se torne-se cristão. Simplesmente é a jornada do cara que está passando por aquele contexto. Eu, por exemplo, não sou um cara muito ligado, eu particularmente não sou um cara muito ligado à igreja, mas eu acho um filme muito bonito, eu acho uma mensagem muito bonita. Então, assim, se vocês conseguirem trazer esses elementos bíblicos junto com a fantasia, com essa ideia, né, de um reitã, de dois irmãos que tem uma maldição de um deus pagão e, ao mesmo tempo, né, tentando retomar essa vida livre dessa maldição e, ao mesmo tempo, que o seu reino possa, né, ressurgir. Não sei se é isso, eu estou aqui especulando. Tá? Se vocês fizerem de uma maneira que isso seja não a tônica central, mas seja circunscrito ou vá acontecendo naturalmente ao longo da narrativa, isso vai ser muito empolgante de ver. Então eu acho que os temas bíblicos, como disse a Carol, os temas do Oriente Médio, do Médio Oriente, como a gente chama, a gente é muito ocidentalizado aqui no Brasil. A gente tem toda uma visão ocidental do próprio cristianismo. Porque o cristianismo que a gente conhece normalmente é o cristianismo que entrou no Ocidente, em Roma, e chegou aqui através da colonização. A gente esquece que o cristianismo ele é fundado no Médio Oriente. Ele é um grupo, né, de pessoas que passam a conhecer a mensagem do seu profeta, do seu Messias, e isso é formado lá, com todas as características, com a indumentária, com a cultura, com a língua do Médio Oriente. Né? O Médio Oriente na época se falava muito grego, mas muito o aramaico, o acádio sumério, o fenício, as línguas semíticas, que o aramaico é uma delas, o hebraico é uma delas. Então, assim, se vocês conseguirem transpor isso para que a gente possa entrar nesse Oriente, e a arte da Carol, eu sou fã da Carol. Alguém falou, o Marco tem... Eu sou fã da arte da Carol, porque a Carol consegue mesclar elementos ocidentais e elementos de mangá, mas não é mangá. Então ela consegue mesclar. Ao mesmo tempo, ela nos apresenta um Médio Oriente que não é uma visão estereotipada a partir de um olhar ocidental. Ela faz uma pesquisa de indumentária, ela faz uma forma que a gente consegue imergir na história e entender. Não, eu não estou na Europa, eu estou no Médio Oriente. E isso ela fez com o próprio Conan, que ela fez uma arte para mim. Eu pedi para ela colocar no Conan uma roupa equivalente ao Médio Oriente do mundo do Conan, que é o Afeganistão do mundo do Conan, que é o Médio Oriente também. E ela fez de uma maneira que as pessoas... Mas isso aí não é o Conan. O Conan usa tanga, o Conan usa armadura. Não, cara, o Conan original usa roupas de acordo com as culturas que ele está inserido. Se ele está inserido no Médio Oriente, ele vai... E o Reitã, a mesma coisa. Né? O Reitã, o indumentário, o visual... Eu acho o visual do Reitã muito legal. Né? Ele tem um visual meio bestial, meio lobo, meio Wolverine, uma mistura Wolverine com Conan, com tapa-olho. Porra, não tem como não dar errado. Então é muito legal, cara. É muito legal de ver. Vão apoiar, gente. Vocês vão ver que é uma obra fantástica. Top, né? Tô falando demais. Tô falando demais, hein? Jordan, vamos lá. A gente fala da campanha agora ou a gente fala sobre um pouco do que está por vir em relação ao Bálsamos da campanha em si, a história? O que você acha? Olha, eu acho que uma coisa vai ajudar a outra. De que forma? O Marco, ele teorizou, né, um pouco sobre, e quando você está desenvolvendo a história, cara, a gente está muito empolgado porque, não sei qual a sensação, mas a gente foi muito cuidadoso justamente com essa questão, como você falou, né, de não trazer algo tão estereotipado, né, trazer algo realmente bem harmônico para quem for ler e tudo mais, até na cor do papel a Carol pensou para o negócio ficar legal na leitura. Então, assim, para facilitar, né, isso, então foi um maior cuidado. Então, assim, a obra no seu completo, né, ela foi
ela já está pensada, ela já está projetada, só que aí a gente não pode estragar a experiência da leitura, né? E toda essa dúvida sobre o que vai ser, né, sobre essa fusão, né, o que é bíblico com o que é espada e feitiçaria e tudo mais. A gente não pode contar para não estragar a experiência, justamente por conta disso. Mas aqui eu acho que eu posso dizer que você já deu um bom início de como a gente quer caminhar. Tá entendendo? Você entendeu a proposta e a gente pretende, né, desenvolver bem. Eu acho que vou deixar a Carol falar um pouquinho para a gente também. Para não entregar muito aí, Carol. Porque realmente a ideia é vou deixar vocês sentirem esse processo. Aí você entrega a bomba pra mim, né? Ai, ai. Vamos lá, gente. Vou falar um pouco sobre as minhas intenções com o projeto mesmo, né, de Bálsamos. Eu queria realmente seguir, né, a jornada do herói, aplicando todas essas coisas que o Barco falou. Por mais que eu não seja uma estudiosa de história, eu confesso um pecado para vocês. Quando eu fui fazer faculdade, eu prestei federal aqui, eu zerei história na época. Então, assim, somente a vontade de criar universos e história pode capacitar a gente de estudar, né? O quanto a motivação cria, né, circunstâncias para nós, né? Então, a ideia, que sempre eu sou muito minuciosa. Quando eu comecei a desenvolver o universo de Bálsamos, eu estudei o que tinha ao meu alcance. Claro que, assim, a gente não é formado, né, e tudo mais, mas o visual, né, eu gosto muito, assim, tem um apelo visual justamente para eu vender primeiro pelo visual. Né, os personagens, a intenção mesmo é que sejam aparentemente comerciais, né? Eu sempre falo, pessoal, que minhas influências bem lá atrás foram a Disney, por mais que sejam diferentes, né? Mas a Disney vende primeiro o produto dela para depois apresentar os filmes, né? Eles começam a fazer os produtinhos deles bem antes. Então, esse apelo visual com o design dos personagens é realmente proposital, né? Para a gente poder alcançar um público maior, não só, igual a gente somos cristãos, não só os cristãos, mas gente variada de todos os públicos para poder ter acesso, estar lendo, né, essa obra. Então, eu queria realmente uma coisa básica, assim, na parte de estrutura. E como o Jordan, ele faz faculdade de cinema, né, eu escolhi, assim, não é que eu escolhi ele, né, Deus mandou ele para mim e eu falei, vai ser ele, porque eu já tinha feito muitas parcerias bem frustradas antes e ainda bem que não deram muito certo. Mas do porquê que... Eu não sei se a gente fala isso agora, Jordan, sobre o porquê que a gente fez uma mudança para a história do Catarse, para o que vai publicar no Catarse. Pode, então? Vou tentar não contar nenhum tipo de spoiler. Mas a publicação online de Bálsamos, ela foi basicamente uma experimentação, né? Eu queria saber a reação do público, o que o pessoal achava e tudo mais. E aí vieram alguns feedbacks um ano e meio atrás, ao qual eu precisava desenvolver melhor o protagonista, né? O Reita, né? E aí, quando eu vi isso, eu fiquei muito preocupada. Falei assim, caramba, se a gente já tinha material suficiente para fechar, para lançar o Catarse. Só que aí eu e o Jordan conversando, né? Ele ainda falou que não precisava mexer nisso, que estava bom e tal, resistindo, né? Mas eu falei assim, eu acredito que pode melhorar, né? Vamos desenvolver mais o protagonista, vamos colocar um pouco mais de ação, né? Porque basicamente eu vendi isso para o público e não estava entregando, né? Uma cena de ação deles de luta, em batalha e tudo mais. Aí eu falei para ele que eu queria também. A gente tinha decidido de vez que ia ter um background histórico, né, com o Império Romano ali acontecendo, algumas seitas judaicas, né, envolvidas. E aí a gente falou assim, vai ser isso, então, bora meter a cara, né, nesse negócio aí. Então foi bom porque eu estava doida para poder desenhar alguma coisa que eu tinha estudado também, né, sobre, por exemplo, no capítulo 1, né, do compilado, vai ter como que é, Jordan? Fugiu agora o nome do romano lá? Ele é um
Centurião, né? Centurião, a expressão centurião romano. E aí, nosso grupo de mercenários vai ter algum envolvimento com esse centurião, com uma missão. Não posso contar muito, mas vai aparecer também os macabeus, que a gente tinha. Tem uma coisa lá. Porque não pode contar muito. Então, a gente quis, assim, não ficar querendo inventar tudo, mas usar aquilo que já estava ao nosso alcance, né? E isso foi muito empolgante, porque você começa a imaginar assim, caramba, meus personagens estão inseridos no momento que a história estava acontecendo, sabe? E talvez com o leitor, pode ser que ele imagine até que o personagem existiu mesmo. Quando eu leio Conan, de Robert Howard, eu tenho essa mesma sensação, sabe? Por isso que eu me apaixonei tanto por Conan, porque eu tenho a sensação, sempre que eu leio os quadrinhos ou os contos, que o personagem realmente existiu, né? Então, assim, com o Reitan a gente queria mais ou menos transparecer a mesma ideia, só que com background bíblico, né? Por causa da mensagem que a gente quer trazer, né? Pro projeto. E deixa eu ver o que mais. Agora fugiu a raciocínio aí. Ajuda aí, Jordan. Deixa eu te ajudar aqui também. Uma coisa legal também é porque quando você põe esse background, né, você põe essa tem muita coisa, assim, principalmente, mais uma vez, você como estudou história, sabe ou percebe o quanto é rico em quantidade de reinos, de nomes, de culturas, né? E até o próprio Tolkien, ele pegou, né? Você pega, quem tem aqueles livrinhos, aquelas bíblias antigas, assim, toda a Bíblia ela tem um mapa das viagens de Paulo, mapa do Antigo Testamento, como eram os reinos e tal. E você começa a pensar, né, e lembra um pouco, né, como é que Tolkien ele buscou um pouco das influências dele para a construção dos reinos e universo e povos, né, que ele foi fazendo as histórias dele. A gente não quis, em todas as situações, queria até Anrabi, né, um reino fictício, né, ele coloca ali, né, tal, como é Gotham City nos Estados Unidos. Tá, né, da mesma forma, né, a gente coloca ali, a gente contextualiza naquele período, e ali a gente pode brincar com isso, sabe? Um personagem fazendo o papel do leitor, transitando, viajando e a gente acompanhando ele. E aí facilita bastante essa dinâmica, entende? De você contar, vivenciar algo num período, não se prender aquilo e você acompanhar só pela jornada, meio com o espectador mesmo, né? Então funciona meio que nessa dinâmica. Então foi uma solução que a gente encontrou para trazer isso, porque às vezes, né, a gente tem muitas obras que tipo como falou também, né, a gente tem uma leitura muito ocidental, então a gente tem, às vezes, a gente conhece muitas vezes numa leitura da geografia americana, da história americana, da cultura norte-americana, mas a gente sabe pouco de outras culturas, por exemplo, né? E às vezes a gente não explora a nossa habilidade em contar histórias sobre outras culturas também, né? Até porque você tem, às vezes, norte-americano fazendo histórias sobre brasileiros de uma forma bem estereotipada e tal, né? Então, por que a gente não pegar um estilo brasileiro de tratar a forma como a gente visualiza? Até porque é uma coisa que é bem cultural da gente, né? A Bíblia nasceu num contexto oriental, né? E aí a gente tem isso dentro da nossa cultura, desde a nossa raiz, né? Dos nossos feriados, da nossa vivência, a gente tem tudo aquilo ali. E a gente poder, de uma certa forma, dar voz a isso, né? Explicar melhor alguns conceitos de uma forma mais lúdica. E a gente tem um quadrinho para fazer isso, né? A gente, como brasileiro mesmo, tomar propriedade, tomar posse desse discurso e falar. Entende? Sabe que tem um grande pensador, né, na historiografia, né, que ele é um historiador, mas ele é um teórico. Ele é um inglês. O nome dele é Colin Wood. Ele era muito adepto de outro grande pensador chamado Benedetto Croce, italiano, que era uma sumidade na teoria da história, e ambos tinham uma teoria muito interessante sobre o que eles chamavam de consciência ou imaginação histórica. Eles diziam
que aqui no Ocidente, né, na Europa e os países que foram colonizados, né, por países europeus, pós-Revolução Francesa, nós começamos, normalmente, a tomar conhecimento de uma consciência do nosso próprio passado. Isso é um desenvolvimento da própria sociedade humana. Então, a imaginação histórica que nós adquirimos ao longo da nossa formação, ela vai acontecendo não apenas na escola, mas na igreja, na família, com os amigos. Nós vamos adquirindo com os filmes, com a leitura, nós vamos adquirindo alguns elementos dessa imaginação. Nós vamos preenchendo a nossa imaginação histórica com informações. O Velho Testamento e o Evangelho, ambos são obras a primeira de um povo e a sua crença religiosa em torno de seu Deus, e a segunda a mensagem numa nova relação que esse povo vai tomar e a comunidade vai tomar com esse Deus. Bom, são livros que nós, historiadores, utilizamos para entender muita coisa do contexto médio oriental, do contexto romano, ou seja, jamais descartamos, historiadores jamais descartam fontes escritas ou fontes de elementos de uma certa época. Seria como não falar dos gregos e não usar a Ilíada, por exemplo. Então, independente da nossa crença, eu acredito ou não no que está ali ao pé da letra, isso aí é da crença, da coisa individual de cada um. Mas são livros que nos trazem muitos elementos. E eles agregam a nossa imaginação histórica. O que eu estou dizendo com isso todo esse meu palavreado aqui? Eu estou querendo dizer que vocês estão fazendo uma coisa muito interessante, que é trazer o Reitan e a ficção, né, em torno do Reitan e do seu irmão e dos seus familiares, do seu reino ficcional, para um contexto histórico existente, colocando ele nesse contexto, e isso vai fazer com que a imaginação histórica do leitor de vocês, daqueles que vão apoiar no Catarse, ele vai aflorar, porque alguma coisa ele vai entender. Quando ele mostrar o centurião romano, alguma referência do século I, alguma coisa, aquilo vai fazer um eco na imaginação histórica que nós todos temos e vai gerar o que nós precisamos na literatura, que é a imersão na obra. O Howard fazia isso com o Conan. Como é que ele fazia para o leitor imergir na obra? Ele trazia elementos para a sua era iboriana que nós conhecemos. Então, a Aquilônia tem elementos da história, a Ciméria tem elementos da história, e isso fazia com que o cenário se enriquecesse, a imaginação fosse, então, desenvolvida e o leitor imergisse na obra. Junto disso, vocês têm uma coisa muito importante, ou seja, junto dessa capacidade de fazer o leitor imergir na obra através da fantasia e da ficção e da história ao longo, né, em torno desse contexto que vocês estão trabalhando, que o Jordan está trabalhando, vocês têm uma ilustradora que é fantástica. Uma ilustradora que tem um senso de anatomia, um estilo próprio e uma coisa que ela tem muito boa, e a Carol sabe disso, que é aquilo que o John Buscema tinha, o grande desenhista do Conan, aquela noção de movimento. Toda a obra da Carol, todo o desenho da Carol que eu vejo aqui, eu estou vendo no Catarse aqui, cara, um corcel empinando aqui. Tem uma noção de movimento aqui nesse desenho, e olha, desenhar cavalo é difícil, em que num quadrinho só, tu consegue vislumbrar a ação que vai acontecer a partir dessa... É o Reitan ali naquele corcel negro subindo e gritando. Porra, isso já tem tudo para dar certo. Então vocês têm imaginação histórica, uma contextualização de um cara que parece que está estudando pra cacete, que é o Jordan, uma ilustradora fenomenal, personagens bem articulados, que vocês querem, inclusive, ainda melhorar esse personagem, desenvolver mais, e, obviamente, que a mensagem que tem a ver com aquilo que vocês querem legar. Obviamente, uma mensagem de teor bíblico, mas essa é a honestidade da coisa. Até isso, a honestidade do trabalho que vocês estão entregando. Sempre o autor tem que ser honesto. Eu tenho uma mensagem que eu quero falar aqui da redenção desse cara que tem uma maldição. Eu estou chutando o que é isso, pode não ser, mas só essa ideia por si só já me chama a apoiar. Então apoiem, gente, vale a pena. Show de bola, show de bola. Só queria fazer um apoiado bem legal também.
até para as pessoas entenderem, né, como é essa questão dessa imersão histórica, né? Uma coisa são séries recentes, né, que passaram aqui da gente, que ajudam a gente a entender isso. O próprio Peaky Blinders, né, o Gambito da Rainha, né? São ficções que fazem a gente pensar que aqueles personagens realmente existiram e a gente consegue entrar ali comprar aquela ideia e tá ali, ó. E eles instruem a gente sobre o período que eles estão vivendo, né? Fatos históricos paralelos e tudo mais, então isso é muito massa. Então, o senhor Shelby, o senhor Shelby, ele passa para aqueles anos 20 e 30 e me faz conhecer aqueles anos 20 e 30, inclusive aquele contexto de ascensão do nazifascismo. É fantástico. A literatura tem um poder de ensinar história, seja com tema fantástico ou não. Até com tema fantástico, porque nós precisamos da fantasia. Nós, seres humanos, precisamos da magia. Ou vocês poderiam usar no outro, precisamos da fé. Né? Vocês poderiam usar outro termo. Eu estou usando magia. Mas podemos usar o termo, mas a gente precisa de algum tipo de fé em alguma coisa. Até como ensinamento moral, ensinamento humano, desenvolvimento de empatia. O que é a melhor coisa do cristianismo do que desenvolvimento da empatia humana? Então, porra, é legal, assim, é uma mensagem bem legal e parabenizo você. E tu tem razão, assim, a gente aprende muita história com a ficção. Pode mandar bala aí, Carol. A gente só... quando você fala, né, da fantasia e da fé, tem uma coisa bem legal que a gente não vai entregar sobre isso, né, que é essa brincadeira sobre isso dentro da história. A gente vai brincar muito com isso aí, mas deixar só para leitura mesmo. Acho que isso é o máximo que eu posso entregar. Pode ir. Vai, Carol. Gente, vocês estão me ouvindo? Ai, vou... Uma coca. Pô, do nada o som. Tô ouvindo. Tipo assim, enquanto eu tava ouvindo vocês, ficou mudo. Aí eu tive que vir pro tablet, escutar vocês no tablet. E aí eu fiquei com medo. Meu Deus, vai atrasar tudo. Mas voltou normal agora. Então, ai, gente, vocês estão falando tudo aí, já vai ficar sem nenhuma ideia aqui. Mas, cara, peraí. Muda aí, Jordan, peraí, rapidinho. Vamos aproveitar que a Elidiane mandou pergunta, aí eu vou criando assunto aqui. Ela perguntou assim, Marcos, se baseando no que você já leu, como você imagina o fim de Bálsamos? Sacanagem essa pergunta. Olha, eu tenho... Claro, toda vez que a gente infere, eu estou fazendo uma inferência, não tenho base nenhuma, não estou dando spoiler nenhum, porque eu não tenho base. Eu li algo que tem na internet, que a Carol já publicou, mas não conheço o que vai acontecer nessa história, nessa HQ que está aqui no Catarse, né? O que eu espero? Eu espero, a primeira coisa que eu espero, e falo até como um pretenso roteirista que eu às vezes, né, sou, para não dar um Tom Holland, uma de Tom Holland. Mas assim, eu não li, então eu não posso dar spoiler, não tem como dar spoiler. Mas eu espero, por exemplo, que o Reitan ele entre numa trajetória do herói, que ele vai percebendo que o centro da vida dele, do irmão dele, é resolver a maldição, é solucionar essa maldição. Eu acho que isso se continua o tema da maldição na HQ de vocês, eu acho que esse é um ponto muito importante e que tem a ver com um cara que é um guerreiro, acima de tudo, mas eu fico na dúvida se esse guerreiro não vai ter uma nova percepção de como ele deve agir. Ele é muito... O Reitan me parece um cara muito... Eu gosto muito desses personagens soturno, sério, sabe, retilíneo, estoico. O estoicismo é uma filosofia muito forte na Roma nesse período. Ele é estoico, né? Pelo menos é o que me passa o Reitan, que a Carol me apresentou. Então eu espero o desenvolvimento muito dele. Eu gosto muito do personagem. Conflitos com o irmão, ou seja, algo que pode levar, inclusive, os dois a caminhos diferentes. Acho que seria legal. Não sei, estou dando aqui, não é spoiler, estou só, né, chutando aqui.
E eu espero que a gente consiga vislumbrar essa fantasia, né? Esse milagre, essas coisas fantásticas, de maneira que aquilo ali seja natural ao longo da obra e que essa tensão entre paganismo e cristianismo, ou paganismo e judaísmo, né? Judaico-cristã, ela esteja sempre presente, permeando esse contexto. Então, não sei o que vai acontecer com o Reitan, mas eu espero que tenha um desenvolvimento de trajetória do herói a partir dessa ideia da maldição e a retomada do seu reino. Assim. Eu acho que essa trajetória é o que eu espero. Mas né, a gente, como leitor, a gente sempre espera algo a partir do que a gente tem de leitura, mas eu não tenho a leitura dessa obra, né, ainda. Eu tenho ainda apenas aquilo que está no Catarse. Lidiane rindo de mim. Jordan, como foi implantada essa fantasia na narrativa? Oxe, essa pergunta tem que ser para mim, né? Deixa a senhorita responder. Olha o Elbert colocando meio na fogueira. Elbert, não podemos dar spoiler, Elbert. Então, gente, a fantasia... na verdade, eu já tinha esse conceito de maldição para o personagem bem antes, né, de Bálsamos. Então, eu tentei, assim, ver o que eu podia excluir ou manter. E a ideia da maldição, ela sempre teve, né? O personagem vira, né, não, assim, lá mostra uns bestial lá e tudo mais. Ô, Jordan, não. Tem online, aí, as coisinhas. Mas, assim, essa é a parte fantástica que se manteve, né, do projeto, bem antes de concepção do Bálsamos. E aí, deixa eu ver o que mais. Também a própria inserção, né, dos personagens em um momento histórico, né, também é fantasia, porque a gente não tem o intuito de realmente ensinar a história, igual eu falei para o Jordan, a gente não é historiador com o Marco, mas a gente tem estudado, e isso é bom, porque isso vai incentivar pessoas a ter mais interesse em história, ou até história bíblica também, né? Eu conheço um leitor de Bálsamos, ele apoia o projeto, faz com a dublagem e tudo mais, que ele começou a ter interesse mais sobre a temática, comprou até uma Bíblia, né? E o cara nem assim, nem compactua com o cristianismo, mas teve curiosidade de saber mais sobre o background, né? Que se passa a história, e ele adquiriu uma Bíblia, né? Então, se o Jordan quiser prosseguir, porque eu quase entreguei. Tipo, às vezes tô aqui como a voz da razão pra Carol. Aí se deixar, ela fala. Com a língua dos dentes, como se diz, né? Em relação à história, né? Tem umas coisas lá que realmente, né, no capítulo da introdução, já indicam lá e tudo mais, mas deixa a experiência para leitura, tá pertinho de chegar, não vamos afobar o pessoal. Eu vou dizer uma coisa como leitor de quadrinhos. Leitor de quadrinhos. A Suíça aqui, ó. A Suíça aqui, ó. Dos irmãos. Aquele suíção aqui, ó. Aquele suíção aqui, ó. É típico de lobisomem. É típico de lobisomem. Tá dando eco. Aquele suíção ali, tem um lobisomem naquele corpo. Posso estar errado, mas é o suíção, não li. Não é spoiler. Mas é aquela suíção aqui, ó. Ih, aquilo ali, o Homem-Lobo aí, tá... Show de bola. Muito bom, muito bom. Eu tinha falado uma coisa do... Eu perdi o raciocínio agora, foi sobre o... Eu tava falando sobre... esqueci. Me perdi, depois eu lembro. Mas... Me perdi. Eu tava falando do... Eu lembro que a Carol tava falando sobre o... Foi... me esqueci, pessoal. Desculpa aí. Vou precisar tomar um remédio para lembrar das coisas. Tava com uma ideia na cabeça e eu te atrapalhei. Acontece. Desculpa. Normal, é ao vivo, a gente não precisa lembrar de tudo. Acontece.
Agora, tem uma coisa, né, que vocês fizeram que é muito legal, cara, que é assim, tem muita coisa extra na campanha, né? Campanha que tem o volume 1, a edição física, o marca-página, que são coisas, né, de campanha, de livros ou HQs, normal. Mas aí tu vê também um pôster A3 legal aqui com os mercenários e o Reitan na frente ali e tal, cartela de adesivos, um chaveirinho muito legal, assim, com a arte da Carol, todos eles juntinho ali, um artbook, né, digital. Aqui eu tô vendo o bookplate autografado pela Carol, camiseta que tá linda, os dois irmãos. Porra, é muita coisa, né, gente? É para assim, para quem quer realmente emergir no universo de bálsamos e ter produtos além, né? Bem legal isso aí. Cara, o chaveiro é muito fofo mesmo, Carol, muito fofo. Eu vou comprar uma que tenha tudo aqui. Eu vou comprar essa aqui, ó. Essa de quase tudo. Essa de 180 aqui, ó. Tem muita coisa, vê se tem chaveiro. Tem chaveirinho, eu quero chaveirinho e eu quero uma camiseta. Então, assim, parabéns também pelas recompensas. Estão muito bonitas, assim. Achei a campanha muito bem feita. Vocês realmente fizeram uma coisa bem feitinha. Ô Marco, eu queria agradecer também, né, aproveitar o espaço também, que embora estejamos aqui, né, eu e a Carol, no desenvolvimento do projeto, essa questão, né, de toda a idealização da página, sugestões e tudo mais, né, tem toda a equipe aí, né, que está interagindo aí também no chat aí a hora toda, né, que é o Elbert e a Elidiane, né, tem um pessoal que comprou a ideia do Bálsamo, né, junto com o Carol, assim, veio junto, né, com o pessoal do CB, né, do Cultura, e é um prazer, né, assim, ter uma equipe muito unida nesse processo, justamente para dar essa voz a um quadrinho nacional, sabe, assim, é um trabalho que a gente tem se articulado, né, já são 3 anos que a gente tem conversado, estruturado forma de trabalhar, estudado a melhor forma de alcançar o público. E tudo isso é troca, né? Carol ensinou muita coisa pra gente também, e a gente tem dado suporte a Carol também, assim, então, assim, é uma troca muito boa, muito saudável. A oportunidade, né, da gente chegar e fazer essa live também, essa oportunidade também de apresentar para um público novo, conhecer. E justamente, eu lembrei agora o que eu ia falar, também já juntando tudo isso, né? Todo o trabalho dessa equipe é para que isso, né, saia da melhor forma possível e a gente comece a mitigar algumas coisas, né, que foram se construindo, né, ao longo do tempo. E eu vejo que você tem um espaço bom para isso, né, para a gente falar sobre isso, né, que na verdade nós percebemos que somos diferentes, né? Eu e Carol partilhamos da mesma fé, mas somos diferentes em personalidade e tudo mais. Temos você, né, tem sua personalidade também. E a gente consegue perceber que através da arte a gente pode sentar juntos, né? Teorizar, conversar, pesquisar, dar um veredito sobre aquela temática, né? Sem a gente precisar se dividir, mais uma vez, né? Porque a gente já tem um montão divisível, a gente já tem tanta coisa separando a gente, afastando um do outro, e a gente tem isso aí que pode nos unir, né? Nem que seja para apreciar, nem que seja para conversar sobre, né? E acho que esse é um grande mérito, né? Quando a gente recorre à cultura, né? Quando a gente recorre a esse espaço. Então, a gente pode sim, né, fazer isso. Então, eu agradeço muito, né, a equipe, porque eles têm trabalhado com esse esforço, né, com esse intuito. Não é tipo só fazer um material para quem é cristão, só fazer um material para quem não é cristão. Vamos fazer um material para que todo mundo sente e leia, né? O cinema sempre conseguiu fazer isso, né? Chegar lá, né? Não estou falando cinema porque é a minha área, né? Mas não é só o cinema, tá? A literatura no geral também, né? Sem querer deixar nenhum grupo aqui de lado. Mas você chega lá, sente, todo mundo aprecia, todo mundo tá lá, reage, comenta. Então, é muito massa isso, né? A gente deixa mais de lado essa questão de que eu entendo mais, entendo menos, essa minha fé é maior que a tua e tal. Não precisa disso, né? A gente precisa realmente caminhar para frente. E eu acho que a arte ajuda muito a gente nesse processo. E aí cada um aprofunda no que quer, cada um aprofunda, né, onde realmente seu coração ele chama você. E é isso, é com essa liberdade que a gente quer contar essa história, sabe? Não é com aquele carregado de qual você precisa acreditar nisso, né? Porque isso não é um papel que a gente tem para cumprir, tá entendendo? Então, é isso, né? A gente quer que o leitor ele realmente leia livre, leia sem amarras, ele leia com tranquilidade, ele leia
sem que ninguém queira pregar uma pegadinha dele, sabe? Ele leia realmente de coração aberto e tipo, opa, que é isso aqui? Esse pessoal aí tá querendo fazer o que comigo aqui? Tô montando isso aqui por que não? A gente quer contar uma história genuína, a gente quer contar uma história que realmente a gente acredita e que ela tem uma proposta narrativa, ela tem uma realidade, ela tem um sentido narrativo na qual ele construiu. Começo, meio e fim, entretenimento terminou ali. Tem os elementos ali inseridos. Mas é isso, que seja um bom processo de entretenimento. E o entretenimento nem sempre precisa ser uma coisa vazia de sentido, né? Vazia de ensinamento também. Então é isso. Entretenimento é isso. Durante muito tempo tem essa cisão, às vezes, né, em que as pessoas acreditam que entretenimento é alienação e conhecimento é denso, é profundo. Entretenimento também pode ser denso e profundo, entretenimento também pode ser mensagem filosófica, também pode ter ação, aventura, alegria. Então essas coisas não são separadas, né? As melhores narrativas, na minha opinião, são aquelas em que os produtores culturais, né, da narrativa, no caso aqui o HQ é o argumentista e a ilustradora, e né, tem o colorista, enfim, mas as melhores narrativas são aquelas em que as pessoas conseguem passar uma mensagem e ao mesmo tempo aquilo ser de forma natural, junto com o escapismo nos momentos que a narrativa precisa disso. Mas tem momentos que não, tem momentos que a gente também precisa refletir, pensar, enfim. E a mensagem, qualquer que seja ela, toda a narrativa, com alguma profundidade, com alguma densidade, tem uma mensagem. E a mensagem é das pessoas que produzem. As pessoas que produzem vão ter uma mensagem, vão legar uma mensagem. E qualquer que seja a mensagem. No caso aqui, uma mensagem, logicamente, vinculada ao evangelho, etc, etc, porque é a tonalidade da narrativa. Mas ela pode entreter e deliciar também pessoas que não são vinculadas à igreja e possam se interessar, ou pessoas que estão vinculadas e possam refletir a partir dela. Então, não dá para entreter, dá para divertir também com essa mensagem. Não é separado. E arrasou demais. Aqui, a Elidiane falou assim, eu iria perguntar ao Marco como ele percebe o termo fantasia, mas ele já elogiou tanto que acredito que nem precisa. Então, a gente sempre fala sobre essa questão da qualidade do material foge um pouco do assunto agora, mas a qualidade do material brasileiro, né? A gente ouve muito que o pessoal não apoia projetos brasileiros, quadrinhos, literatura brasileira, devido à falta de qualidade, né? E assim, a gente garante que o nosso material tem qualidade, né? A gente está dando o nosso melhor para poder entregar uma coisa qualidade para vocês. Até a parte da estrutura do Catarse, a gente teve muito cuidado. Acho que foi mais ou menos uns 6 meses de estudo, não foi, Jorge? Que a gente pegou campanhas que foram bem estruturadas, que bateram a meta e tudo mais. A gente foi procurar entender o que o público realmente iria gostar de estar recebendo, né? Porque a campanha, ela não é só para beneficiar o projeto, ela também é para beneficiar quem está apoiando, porque ele vai querer receber um produto ali de qualidade, alguma coisa que tenha serventia para ele, né? E o pessoal gosta muito de consumir arte, todos que eu perguntei, assim, queriam coisas que tivessem realmente os personagens, aquilo que eles pudessem colocar assim, né, para eles usar no dia a dia, né, o chaveirinho, colar um adesivo no caderno, o pessoal que está estudando, estuda, né? O pôster na área de trabalho e tudo mais. Então, assim, eu vi muito também o pessoal falando, por que vocês não publicam bálsamos lá fora? Né? Eu acredito muito que a gente precisa investir aqui, né? Primeiro, e lançar aqui primeiro, e depois a gente vai ter a oportunidade de lançar lá fora. Né? Talvez com a gente venha ser referência, né? Igual o Marco falou, para mais artistas, mais pessoas que queiram publicar um trabalho, entendeu? E, assim, muita paciência também, né? Porque não é fácil mesmo, a gente precisa
ter uma motivação para produzir. Às vezes a gente ouve muito que a pessoa vai apoiar, vai ajudar e tudo mais. Aí quando chega na hora mesmo, todo mundo vira as costas. Talvez a pessoa estava só pensando assim, não, a empolgação da fulana, entendeu? Então, assim, eu tenho percebido isso. Acho que eu nem falei isso pro Jordan. Mas as pessoas que estão vindo ao Bálsamos, apoiando, não conheciam o projeto antes. A maioria, gritantemente, não conheciam. E estão investindo, né? Então, assim, isso é muito bom. A gente fica muito grato, né, de saber que pessoas que de fora, né, talvez estão indicando, né, para os amigos e tudo mais, ou talvez o algoritmo está sendo bom com a gente nesse momento, né? Porque... Mas é isso, né? Eu acredito que tem muita gente interessada, mas o que falta realmente é interesse, incentivo, né? De parte, assim, do próprio público, né? E eu digo que o pessoal do mangá em si, né? Que eu estou mais envolvida, eles são o pessoal que reclama, né? De produto nacional, que não é bom, mas eles investem menos também. Nesses dias eu tava quase uma briga lá no Facebook por causa disso. Eu falei assim, pessoal, vocês pagam R$ 60 no mangá, mas vocês não querem investir no quadrinho nacional. Ah, mas quadrinho nacional é ruim, é isso e aquilo. Assim, quantos vocês já leram? Pode me dizer? Aí a pessoa, nunca li nenhum. Então, assim, a gente quer realmente investir aqui no território nosso, meio nacional, para mostrar que nós também produzimos coisas de extrema qualidade, né? Sei que é mais demorado mesmo, é mais difícil, mais, né? Assim, parece que a gente trabalha 3, 4 vezes mais, mas é gratificante. Eu me sinto grata demais, assim, a gente bateu hoje 50 e quantos por cento? 56% da campanha de forma orgânica, né? E sem investir, né, num tráfego pago e tudo mais. Então, em 5 dias, né? Mais barato que pizza, igual o Albert está falando. Mais barato que uma pizza. Eu vou, assim, falar de minha parte, assim, eu faço parte de uma comunidade que a Carol nos apoia, né, que é o Fórum Conan e tal, ela tá no nosso WhatsApp, então apoia mensalmente lá no Apoia-se, assim como o Bálsamos tem um Apoia-se também, né, não sei se ainda tem, né, Carol? Mas a gente procura, dentro, logicamente, da nossa temática, que é elementos de narrativas que tenham a fantasia, né, dentro dos mais diferentes subgêneros dessa fantasia, alta fantasia, baixa fantasia, espada e feitiçaria, agora espada e bênção, a gente busca, a partir esses apoios que a gente tem, ou a partir do nosso gosto, ou fomentar também, por uma questão até ética, cultural, os artistas nacionais. Então a gente procura fazer divulgação, a gente procura estar sempre tentando divulgar esses artistas, como a Carol agora e como o Jordan também. Então, assim, mas assim, a gente precisa para isso que as pessoas confiem na qualidade do trabalho, que busquem experimentar. Se a gente não experimenta, a gente pré-julga, né? O preconceito exatamente é isso, é tu ter um conceito a partir de nada. Tu tem um conceito a partir de ouvir falar. Ou, não, eu acho que é ruim. Por quê? Como é que tu sabe que é ruim? Bom, eu acho. Porque eu vi uma vez um fanzine ali na banca e não gostei. Não, peraí, tu já leu um quadrinho profissional, com toda a qualidade, com toda a produção, tudo aquilo que tem numa produção nacional, pode dizer que é ruim. Eu, por exemplo, no meu livro, eu tenho um artista chamado Mozart Couto, que faz várias artes, que o cara não perde para ninguém lá fora. E vou te dizer, a Carol, a arte da Carol, posso dizer assim, tô com 46 anos, eu devo ter de leitura de quadrinhos e coisas assim, inclusive mangá, eu devo ter uns 35, tá? A Carol não perde para muito artista internacional. Ela, inclusive, em algum momento, eu tenho certeza que a Carol vai estar trabalhando, se ela quiser, para alguma empresa estrangeira.
isso vai acontecer. Isso é uma questão de tempo, ele é jovem ainda e vai acontecer. Então tu que tá com esse preconceito e que gosta de mangá, dá uma olhada no traço da Carol, dá uma olhada no que ela consegue fazer numa situação de movimento, dá uma olhada ali no próprio Catarse, ou olha o Bálsamos, o que está na internet, e dá uma olhada na qualidade da ilustração dessa ilustradora. Então eu acho que tem tudo para ser bem sucedido e tem tudo para vocês gostarem. Agora, para isso, é preciso abandonar o preconceito, né? O preconceito não ajuda nada a emergir em qualquer obra. Qualquer obra que eu vou já com preconceito, eu já vou desgostando. Hoje eu estava vendo o trailer da Star Wars, da Ahsoka. É isso, né? Pô, eu adorei o trailer. Agora tem gente que já vai com, não, mas a Disney, porque não sei o quê. Aí não vai gostar, porque o cara já vai pressupondo que é ruim, porque ele botou na cabeça que é ruim por algum motivo. Não vai gostar como? O cara já vai dizendo que é ruim na cabeça dele, o inconsciente dele já vai trabalhando com isso. Então dá um apoio, a confiança e olha, se não gostar, fala. Agora tenho certeza que vão gostar. Eu acho que o Bálsamos vai encantar muita gente aí, é só apoiar. Fala, João. Show de bola, né? Então, assim, é isso. O Marcos, Marcos é o Marco. Marco, é porque é um costume. Você É que é Marco Antônio. É que é Marco Antônio. Eu pensei que fosse por causa de Marco Polo. É legal. É legal. Eu creio que, de verdade, você ajudou muito, né, assim, nessa questão, né? Esse feedback realmente ele ajuda muito. Até para a gente ser jovem também, realmente ouvir de uma pessoa mais experiente, né? Isso motiva a gente a continuar. Essa voz de autoridade também acho que é legal para quem está assistindo, para quem está ouvindo, né? Dar essa chance, né? A gente vem dessa forma assim, é muito bom vindo com uma assistência dessa forma, né? Para que as pessoas possam perceber. Esse canal, nesse sentido, é poderoso, né? Essa conexão. Então, que as pessoas realmente, né, elas possam, né, dar essa chance para Bálsamos, né? Como vocês viram, a gente hoje está com 56%, né? Faltam 4% para bater 60%. Isso para a gente seria absurdamente, sei lá, não sei como é que a gente não imaginava que a campanha ia performar tão bem. A gente sempre está falando isso desde o começo da semana, porque desde o começo da semana que a campanha está performando bem. Então, foi uma surpresa. E assim, vamos valorizar. A gente reforça. Quando você apoia Bálsamos, você não só está apoiando Bálsamos, você está apoiando o artista brasileiro. Porque uma obra brasileira, não só uma, né? São várias também. As obras brasileiras despontando, os olhares mudam. A perspectiva, a busca por base, a busca por material para adaptação, a busca de material para reprodução, a fonte já vira outra. Os olhos já, o mercado ele vai para onde os olhos estão virados, eles vão para onde as coisas estão fomentadas. Então, se o público está endossando, incentivando, as pessoas vão buscar, as pessoas vão investir capital, mesmo nem que seja estrangeiro, para que continue produzindo. Então, a gente precisa incentivar a produção aqui dos autores nacionais, né? Então a gente está nesse esforço aí, está caminhando, né? Um processo inicial. A gente vai caminhando com os pés no chão também, com bastante tranquilidade. E todo apoio é bem-vindo, de coração principalmente, né? E é isso, pessoal. Eu não tô com tantas palavras, né? Com tantas na minha boca, mas meu coração é muito grato por realmente estar aqui, tendo essa oportunidade de falar, né? E está conhecendo, mais uma vez, né, mais um grupo aí que é preocupado com a arte, um grupo que realmente lê, tem boas referências, e também vou estar me inteirando mais também do que é o Fórum Conan também, porque, além do mais, né, a boa recepção é muito boa, assim, isso a gente guarda. Quando a gente é bem recebido, né, na casa de alguém, quando a gente é bem acolhido, isso faz muito bem pra gente, isso incentiva a gente a fazer igual. Então, isso é muito massa. Então, que vocês possam realmente, né, ler, né, e
futuramente, né, quem sabe a gente voltar aqui com as impressões, com orientações também. Isso aí vai ser sempre bem-vindo. Então a gente A gente tá partindo para final da live, né? Gente, então vão lá no site do Catarse, vocês podem fazer. Pior que a gente está na live, né? A maioria vai apoiar pelo celular mesmo. Mas quando terminar a live, corre lá no Google, coloca lá Catarse, no primeiro site, vocês vão colocar lá Bálsamos, né? Do jeito mesmo que a gente fala aqui, Bálsamos, ou você pode vir na página aqui do Bálsamos, está no link da bio. No fórum do Cona também tem publicações que o pessoal fez lá, né? Indicando onde vocês podem apoiar. Na página do Cultura Bíblica também, 90% do conteúdo atual está sendo sobre o Bálsamos. Então, não deixem de apoiar, né? Porque a gente tem também um tempo para, né, para arrecadação, mas a gente já tomou posse da nossa conquista, desse projeto, que a gente quer muito ver ele em mãos, né? Muitas pessoas... Eu sonho todo dia com isso, né? 3 anos, né? 3 anos sonhando. Então, vamos lá. A gente não está fazendo aqui apelo de emocional, não. É que realmente, que se o projeto for bem sucedido, muitos outros artistas também vão ser encorajados, né? A fazer, a produzir, né? E o que a gente precisa, muitas vezes, é uma palavra de incentivo, é um investimento financeiro. Tem gente que acha assim, que só palavras ajudam. Não, né? O investimento financeiro, ele também é uma forma de apoio, né? E ainda mais nosso mundo, né? Hoje em dia você não faz nada. Você não tem internet, você não bebe, você não come. E é isso. Eu realmente assim, agradeço de verdade pela presença do Marco. A gente quer fazer outra live, né? No YouTube, lá no fórum, durante a campanha. E o Jordan vai estar lá. Eu até quero comentar, né? A gente vai fazer uma live no canal do fórum. Eu vou tentar marcar lá ou para a semana que vem, ou vou marcar para outra. Aí eu tenho que ver como é que está a nossa... Mas nas próximas 2 semanas vai ter uma live lá no fórum. O Explorando Segredos e Mistérios, o Juliano, que é o produtor, vai criar algum conteúdo para Bálsamos. Procurem lá o Explorando Segredos e Mistérios, que é um canal muito legal, que ele tem narrativas lá que ele faz com o explorador, que é um personagem lá que narra. Então já pensou uma narração do Bálsamos com a arte da Carol? Acho que vai rolar uma coisa bem legal lá, inclusive com a narração dele e tal. Depois a gente conversa sobre isso. Então vai ter uma live no Fórum Conan, no YouTube. Procura lá no YouTube, Fórum Conan Bar, procura Explorando Segredos e Mistérios, que o Bálsamos vai estar lá. Quero agradecer a moça que me teve contato comigo aqui. Eu acho que é a Elidiane. Pode chamar de Nani. A gente chama carinhosamente de Nani. A Nani, então, parabéns assim, por toda a equipe. A equipe foi muito profissional. É uma equipe que realmente está cuidando do Bálsamos. Eu vejo sempre no Instagram vocês postando. E é isso mesmo. É postando constante enquanto está nessa fase. Depois, na fase que vai acalmar, é uma postagem menor para não enjoar as pessoas, né? Uma postagemzinha um pouco menor. Vai crescer aquele 1% e vocês vão comemorar cada 1%. Foi assim comigo no Catarse. É assim que funciona. Vai crescer uns 30% agora naquela fase mais lenta, bem lentinho. E depois vai crescer uns mais de 50% na fase final, ali nas 2 últimas semanas, quando vocês vão ter que pensar nas metas estendidas, porque vai vir meta estendida, eu tenho certeza. Acho que vai a mais de 150%. Fala aí, Jordan. É isso, eu tenho só para agradecer mesmo aí as palavras e o apoio. E eu também acredito muito nisso, né? Assim, essa visão prudente, né, de como a campanha vai performar. Então, eu tô tranquilo também, imagine dessa forma também. E é isso. É uma palavra de uma pessoa experiente é outra coisa, né? Você vai ficando mais tranquilo. Pode ficar tranquilo. Deu certo. Não flopou. A campanha deu sucesso. Então, últimas palavras, eu falo ou vocês falam? Então, obrigado, Marco.
por esse. Sempre é muito bom conversar com o Marco, né? No começo eu ficava uma timidez, né? Porque o cara tem um currículo Lattes, assim, que se imprimia, dá até lá o portão da minha casa, lá, né? Enorme, intimidade, mas é uma pessoa muito receptiva, né? Encoraja a gente, né? Que é pequeno, assim, meio artístico. Eu me considero pequena, então, desde sempre, né? Investi. Só de altura, só se for de altura. E eu, quando ele lançou o livro dos contos, eu comemorei junto. Todo dia eu estava lá, né, empolgada e tudo mais, ansiosa para receber o meu. Então é um ajudando o outro, não por interesse, mas que realmente quer ver o outro crescer. E é isso que é o importante, né? O que nos une é realmente a arte, né? E eu agradeço muito, de verdade, pela tua presença. Em breve a gente vai papear mais. E eu espero de verdade que vocês gostem do material, né? É isso aí. Isso aí. Agradeço mais uma vez. Deus abençoe todos vocês. Valeu, pessoal do Fórum Cono aí. Marco, Carol. Noite. Então, estamos encerrando. Tchau, pessoal. Apoia Bálsamos, vai lá. Não esquece de gravar. Não esquece de gravar, deixa gravar. Pode marcar o fórum ou não precisa? Claro, pode marcar, marca aí, claro. Marca lá. Sempre marca o fórum. Pode marcar em tudo que é coisa que quiser, marca o fórum. Pode marcar o Explorando também, Beleza. pode marcar. Tá? Então, tchau, gente. Vai lá na bio, Mas, Jordan, pessoal. prazer em conhecer. Falou, tchau, pessoal. Vai na bio.